Bom dia. Obrigado. Do you wish me to speak in Portuguese or English? Vocês querem que eu fale em português ou em inglês? English? Okay, for you I will speak in English today. Então tá, para vocês eu vou falar em inglês hoje. Well, thank you so much for having me at this special meeting. Muito obrigado a todos vocês por me receberem nessa reunião especial neste dia. I'm honored to be able to share with pastors and leaders about what God is doing in His church. E é uma honra para mim poder compartilhar com pastores e líderes aquilo que Deus está fazendo na sua igreja, na nossa parte. I'll share in 3 sessions today with 3 distinct topics. E eu vou compartilhar com vocês tópicos diferentes em 3 palestras distintas. And our prayer is that this might encourage you to love and good deeds. E a nossa oração é que essas palestras possam encorajá-lo para que você possa amar e praticar aquilo que você aprender. Hebrews 10:24 says to provoke one another to love and good deeds. Lá em Hebreus 10:24 diz que nós devemos encorajar uns aos outros a prática das boas obras. And that is our prayer, is what will happen today. E essa é também a nossa oração enquanto nós estivermos aqui hoje. In the first session, we're going to talk about church revitalization. Na primeira palestra nós queremos falar sobre o processo de revitalização de igrejas. If you're going to see a city reached, it will come from revitalized churches. If you're going to see a city reached, it will come through revitalized churches. Para que você possa ver uma cidade ser alcançada, é preciso que haja um processo de revitalização de igrejas. And what we see around the world in our research is that churches often get stuck. E o que nós vemos em todo o mundo é que muitas vezes as igrejas ficam estagnadas. I run a research company, and so we do research on churches every day. Eu estou na condução de uma empresa que faz pesquisas e nós estamos sempre fazendo pesquisas a respeito da igreja. And so what we found is there are seasons when churches tend to thrive, but then they get stagnant. E nós percebemos nas pesquisas que há momentos em que parece que as igrejas tendem a progredir, a prosperar, mas há momentos também em que elas ficam estagnadas. So maybe this will relate to the situation where you are in. E talvez isso que nós vamos falar aqui possa ter alguma relação com a sua própria situação. Now I don't know your individual situation. Claro que eu não sei a situação de cada pessoa aqui. But as we look around the world, the majority of churches are stagnant. Mas quando nós olhamos para o mundo como um todo, nós percebemos que a maioria das igrejas, na verdade, está passando por um processo de estagnação. So the obvious question is, how do we help them to get moving again? Então a pergunta bastante óbvia para nós é como que nós podemos ajudar essas igrejas a sair da estagnação e começarem a se mover de novo. Now for some who think theologically, they don't think practically. Agora veja bem, algumas pessoas que têm a tendência de pensar mais teologicamente, às vezes não conseguem pensar de forma prática. Now I'm sure that's not you. E eu tenho certeza que não é o caso de vocês que estão aqui hoje. But sometimes rather than asking what do we need to do, mas às vezes, em vez de nós perguntarmos o que é que nós devemos fazer, they just say, well, that's God's responsibility, we won't worry about it. Essas pessoas geralmente pensam assim, bom, isso é da responsabilidade de Deus, nós não vamos nem nos preocupar com esse assunto. In Matthew 16, Jesus said, I will build my church. Lá em Mateus 16, Jesus diz que eu construirei, edificarei a minha igreja. And therefore they say, well, that's God's problem, not ours. E portanto essas pessoas dizem, bom, então isso é um problema para Deus resolver, não é um problema nosso. Yet the model we see in Scripture is different. Mas o modelo que nós vemos nas Escrituras, na verdade, é diferente disso. In Acts chapter 6, they faced a crisis. Lá em Atos, no capítulo 6, a igreja enfrenta uma crise. The work of the church and the mission of the church was being hindered. O trabalho da igreja e a missão da igreja estava sofrendo um obstáculo, um impedimento. So they got together and came up with their best thinking. Então eles se reuniram ali e pensaram da melhor maneira possível. And they appointed those that we assume are the deacons in the church today. E designaram aqueles que nós imaginamos que eram os diáconos já ali daquela igreja iniciante. Under the leadership of the Holy Spirit, they made wise decisions. Então, debaixo da direção do Espírito Santo, eles tomaram decisões sábias. So they could be focused on the mission of God as a church. Para que então eles pudessem se focar na missão de Deus para a igreja. The apostles could focus then on prayer and teaching of the word. Então os apóstolos puderam se dedicar ali naquele momento à oração e ao ensino da palavra. So my hope is today that we might come across some principles. Então a minha esperança é que hoje nós possamos
descobrir aqui alguns princípios, some strategies that will enable us to focus on prayer and teaching of the Word, algumas estratégias que nos permitam, nos capacitem a nos focar nessa missão de orar e estudar a palavra de Deus e se dedicar à palavra de Deus, but to learn from others how we might see revitalization. mas também aprender com outras pessoas como que nós podemos presenciar uma revitalização da igreja. Now, if your church is not in need of revitalization, this is still for you. Agora, se a sua igreja não precisa de uma revitalização, o que nós vamos falar hoje também serve para você. Because these are principles that you will need as you walk through the life of your church. Porque são princípios de que todos nós precisaremos à medida que você vai precisar, à medida que você puser em prática a própria vida da igreja. So, with a God-centered mindset, então, com uma mentalidade centrada em Deus, teocêntrica, we want to learn from the experience of others nós queremos aprender com a experiência de outras pessoas to see how God has already been at work in churches, para podermos observar como que Deus já tem operado em muitas igrejas and with humility to learn and apply it into our own church. e com a postura humilde, de humildade, de aprender aquilo e saber como que nós podemos aplicar na nossa igreja. So when they asked me to come and to speak, Então, quando eu sou convidado a vir para falar, Pastor Jay specifically asked me to deal with a session on church revitalization. então o pastor Jay, por exemplo, especificamente pediu que eu trouxesse uma palavra específica sobre processo de revitalização de igrejas. And so I want to draw from a resource that I've written called Comeback Churches. Então eu geralmente quando faço isso eu extraio o que eu vou falar desse recurso que é um livro que eu escrevi que se chama Igrejas Revitalizadas. Let me tell you first about the study method. The study method. Eu quero primeiramente falar para você sobre o método de estudo. The big question that we asked was this. A primeira pergunta que nós fazemos no nosso método de estudo foi esta. What principles from comeback churches could guide pastors and churches down the path of revitalization? Que princípios da revitalização das igrejas revitalizadas ou da revitalização de igrejas poderia guiar ou orientar pastores e igrejas nesse caminho, nesse rumo da revitalização? So using the study method, então, usando o método de estudo, we examined 324 comeback churches. Nós examinamos 324 igrejas que foram revitalizadas. They had experienced growth after a period of decline. Igrejas que experimentaram crescimento depois de um período de declínio. Increased their membership and increased baptisms. E igrejas também que aumentaram o número de membros e o número de batismos. So these were churches that were struggling and stuck. Então vejam, eram igrejas que estavam lutando e estavam agora estagnadas, but began to grow again through evangelism. Mas que de novo, por meio do evangelismo, começaram a crescer. Now, some foundational things are important before we get to the numbers. Agora, antes de nós chegarmos aos números, nós precisamos passar por algumas coisas muito importantes que são muito fundamentais para nós. Because whenever anybody does a research project, you want to know from the perspective they come. Porque toda vez que alguém faz um projeto de pesquisa, você precisa e quer saber de que ponto de vista essa pesquisa está sendo realizada. So before saying this is what the churches did, então antes de dizermos foi isso que a igreja fez, we have to then say what should churches be? Nós precisamos pensar o que a igreja é, que a igreja foi ou é. So there are three things we looked at in comeback churches. Então há três coisas para as quais nós olhamos quando pensamos em igrejas revitalizadas. That explain what we believe churches should be. E isso explica aquilo que nós acreditamos que as igrejas devam ser. We base those things on the scriptures. Nós fundamentamos essas observações na Escritura. And our observation of how God is already at work in churches. E também na própria atuação de Deus em todas as igrejas. First, it is necessary that churches be biblical churches. Em primeiro lugar, é necessário que as igrejas sejam bíblicas. And that means they hold certain values like scriptural authority. Isso significa que há alguns valores que são caros para essa igreja, como por exemplo a autoridade das escrituras. That the churches have been focused on biblical leadership. Que, por exemplo, essas igrejas estejam focadas numa liderança definida pelas escrituras. We see biblical preaching and teaching. Que haja ensino e pregação da palavra de Deus. The practices of the ordinances. Que haja a prática das ordenanças, dos sacramentos. Baptism, the Lord's Supper. O batismo, a ceia do Senhor. They are in covenant community with one another. Que haja um senso de comunidade, de aliança na comunidade uns com os outros. And they're living on mission.
e que estejam vivendo em missão. In other words, there are marks of a church that should be present everywhere. Em outras palavras, há marcas da igreja que devem estar presentes em todos os casos, em todas as igrejas. These are 6 marks that I often write about should be present in churches. E essas aqui são 6 marcas que eu normalmente gosto de citar, que acredito que devam estar presentes na igreja. And without these things, the strategies become man-centered. E sem esses princípios, as estratégias passam a ser centradas no homem. But when we're a biblical church, we seek to make them God-centered. Mas quando nós somos uma igreja bíblica, nós procuramos fazer com que a nossa estratégia seja centrada em Deus. Yet there are also strategies we've learned from others. E também estratégias que nós aprendemos uns com os outros. So number 1 was biblical churches, but number 2 is they are missional churches. Então, em primeiro lugar, as nossas igrejas precisam ser bíblicas. Em segundo lugar, elas precisam ser igrejas missionais. We're going to spend more time in our second session talking about that. E nós vamos gastar um tempo maior na nossa segunda palestra falando especificamente sobre as igrejas missionais. But a missional church seeks to live as those who are sent where God has placed them. Mas a igreja missional, ela é a igreja que procura viver no lugar para onde ela foi enviada por Deus. In John 20:21, Jesus explained it this way. Lá em João 20:21, Jesus explicou da seguinte forma. He said, "As the Father has sent me, so send I you." Ele disse: assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Because it identified Jesus as one who is sent. Porque ele se identificou, Jesus, como alguém que foi enviado. But also reminded us that Jesus has sent us. Mas também nos lembrou de que o próprio Senhor Jesus nos envia também. And thus it is necessary for us to live as those who are sent. E assim é necessário que nós vivamos como aqueles que foram realmente enviados. Part of the problem is many churches act as if they've arrived. O problema de muitas das igrejas é que elas agem como se elas já tivessem chegado onde elas têm que chegar. You can come to us. Vocês podem vir até nós. But we do not live as if we're sent to them. Mas nós não vivemos como se nós estivéssemos sendo enviados para as pessoas. So it means to join Jesus on his mission. Então, o que significa participar com Jesus na sua missão? And part of that is to do what missionaries do regardless of the context. E o que significa é justamente fazer parte daquilo que os missionários fazem, não importando onde isso seja feito, o contexto em que isso seja feito. So part of it is to study and learn the language. Então parte dessa união no envio de Jesus é estudar e aprender a língua, por exemplo. You say, but Ed, we already speak Portuguese. Mas você diz, mas nós já falamos a nossa língua, português. But the reality is we tend to speak a church version of every language. Mas a verdade é que nós temos a tendência de falar uma versão igrejeira da nossa própria língua. É um crentez, alguma coisa assim. So the need is that we can understand the way they think and the way they speak. Mas o que nós queremos, na verdade, é entender como que as pessoas falam e como que as pessoas pensam. And to bring the gospel to them in their language. E então trazer o evangelho para as pessoas na linguagem delas. That also means to become part of the culture. E isso também significa fazer parte da cultura. But you say, well, we should be separate from the culture. Mas você talvez diga, mas nós não temos que nos separar da cultura. Yes, we should. By holiness, we live differently. Sim, por causa dos nossos padrões de santidade, nós vivemos de forma diferente da cultura. The life that we live should look different than the lives lived in the world. A vida que nós levamos deve ser diferente da vida que o mundo leva. But we are called to be in, but not of the world. Mas nós somos chamados para estar no mundo, embora não sejamos do mundo. It's a strange balance to find. E é um equilíbrio difícil de nós encontrarmos, fazermos. The scriptures warn us not to love the world. A palavra de Deus nos adverte para que nós não amemos ao mundo. But then the Bible tells us that God so loved the world, he sent his only son. Mas a Bíblia diz que Deus tanto amou o mundo que ele enviou o seu único filho. And then his son sends us and says, as the Father has sent me, I send you. E o filho nos envia e diz, como o Pai me enviou, eu também envio a vocês.
That means to live as missional Christians, we live in the culture. Então viver como cristãos missionais significa viver na cultura. We may even look similar to those around us. E nós podemos até ter similaridades, semelhanças com aqueles que estão ao nosso redor. We use similar music, maybe we dress similarly. Talvez nós nos vestimos semelhantemente, gostamos de algumas das músicas. Now, not exactly the same. Não exatamente iguais, But the reality is we proclaim the good news to them. mas a verdade, a realidade é que nós, nesse processo, proclamamos para as pessoas as boas novas. We are called to be the presence of Christ. Nós somos também chamados para sermos a presença de Cristo para essas So pessoas. that means the members of your church and mine Isso significa ter os membros da sua igreja em mente live as agents of God's kingdom in their neighborhoods. e que os membros da sua igreja vivam como agentes de Deus no seu bairro, na sua cidade. They are ambassadors for Christ, 2 Corinthians 5 says. Porque 2 Coríntios 5 diz que eles são embaixadores de Cristo And their home is an embassy. e o lar deles é uma embaixada. And finally, a missional church will contextualize to its community. E por último, a igreja missional vai contextualizar para a comunidade. To contextualize biblical life and church for that culture. E vai contextualizar para essa cultura o que significa viver segundo a palavra de Deus e o que significa ser uma igreja segundo as Escrituras. Now, this may be controversial to some. Isso pode parecer um pouco contraditório para algumas pessoas, They say, just preach the word and love people. Don't worry about the context. porque eles dizem simplesmente pregue e ame as pessoas e não fique tão preocupado com o contexto, com o ambiente, com o entorno. But I would say when a church does not worry about the people around it, Mas eu diria que quando a igreja não se preocupa com as pessoas que estão à volta dela, it becomes a culture to itself, a própria igreja passa a ser em si mesma uma cultura isolada. and it causes the people in the culture E ela faz com que as pessoas que estão na cultura à volta to have to go through additional barriers to hear the gospel. passem a experimentar barreiras, obstáculos nesse processo de poderem chegar a ouvir e entender o Evangelho. Let me tell you a story about when missionaries first came to Hawaii. Eu quero contar para vocês uma história sobre quando os missionários foram pela primeira vez ao Havaí. The missionaries came and they dressed like the missionaries dressed. Então os missionários foram para aquele lugar e se vestiam como os missionários se vestiam normalmente. In that day, the missionaries wore big black hats and had black suits. Então naquela época eles usavam aqueles chapéus pretos e aquele terno preto também. The women wore hoop skirts and bonnets. E as mulheres usavam aquelas saias e aqueles como que bonés, um chapéuzinho, né, feminino, atado no And rosto. the story is told that they came to preach the gospel on the shores of Hawaii. E segundo a história, nós sabemos que eles vieram para pregar o evangelho nas praias do Havaí. And there's a famous movie that shows this called James Michener's Hawaii. E existe um filme famoso, eu não vou saber traduzir o nome aqui, que retrata essa realidade. And so, but the gospel was heard by the Hawaiian natives. E o evangelho ali foi ouvido, foi recebido por aqueles que estavam ali no Havaí. And in the movie, it shows the Hawaiians dressed in the stereotypical way. E no filme nós vemos os havaianos todos vestidos naquela forma bem estereótipa dos havaianos. They had grass skirts. Eles tinham saias como que de grama, de algum tipo de And folhagem. flowers around their neck. E havia flores em volta do pescoço. But then the movie comes back and shows the church a few years later. Aí o filme depois passa uns anos mais tarde e mostra o estado da igreja, depois de uns anos. And they built the building like they would build back home. E o que os missionários fizeram foi edificar, construir o templo, exatamente como eles faziam lá, de onde eles vieram. So it had columns in the front and stones on the side. Então tinha colunas na frente, tinha pedras ao lado. And in the movie it shows the Hawaiian Christians now going to church. E agora no filme nós vemos os havaianos indo para aquele lugar de culto, para a igreja. So they're new Christians now. Eles são agora novos cristãos. And you see the same people who were there in the grass skirts. E você vê as mesmas pessoas que estavam lá vestidas com aquelas folhagens. And then they came into church now wearing the hoop skirts. E agora elas estão vindo para a igreja, as mulheres usando as saias igual aquelas saias das The men had the missionárias. black hats and Os the black homens suits. com o chapéu preto, o terno preto também.
And what was interesting was historically what happened. E é interessante nós observarmos o que aconteceu ao longo da história nesse período. There was a response to the gospel from the missionaries along the coast. Houve uma resposta ao evangelho por parte dos missionários por toda a costa. But the gospel did not spread much inland. Mas o que aconteceu é que o evangelho não conseguiu penetrar muito para dentro da região do Havaí. And most people who study missiology say this is why. E muitas pessoas que estudam a missiologia explicam a razão disso ter acontecido. Because soon everybody in Hawaii knew É porque logo em seguida todos ali no Havaí perceberam that the way you became a Christian was obvious. que para você se tornar um cristão, obviamente, existe uma forma para ser seguida. You would simply change your clothes. Você simplesmente teria que mudar de roupa. See, when you don't think about where you are, Então veja, quando você não pensa bem a respeito do lugar onde você se encontra, you can actually confuse the people as to what the gospel is. o que você pode acabar fazendo é confundir as pessoas a respeito do verdadeiro sentido do evangelho. There will always be the stumbling block of the cross. Então sempre vai haver a cruz como uma pedra de tropeço. When people hear of Jesus' death on the cross for our sin and in our place, Quando as pessoas ouvem sobre Cristo morrendo na cruz em substituição a nós, no nosso lugar, pelo nosso pecado, and we can never remove that stumbling block. e nós não podemos simplesmente retirar essa pedra de tropeço. But part of the role of the missional church is to remove unnecessary stumbling blocks. Mas parte do papel dos missionários, da missão, é retirar as pedras de tropeço que são desnecessárias. And so ultimately to live as those who are sent. Então, no final, é viver como pessoas que são enviadas. So missional churches are going to be three things I want us to see today. Então eu quero mostrar três aspectos importantes da igreja missional hoje. The first is they are incarnational. Em primeiro lugar, as igrejas missionais são encarnacionais. They live as representations of Jesus in their community. Vivem como representantes de Jesus na sua comunidade. They are also indigenous. São também autóctones ou locais. Indigenous is a word from missiology. Autóctone é uma palavra muito usada na missiologia. And it's stolen from agriculture. E na verdade, em inglês, ela é extraída do campo da agricultura, né? Do ambiente agrícola. So for example, I want you to think of oranges. Então, por exemplo, eu quero que você pense um pouquinho sobre laranjas. Most oranges in the world are now grown in South America. A maior parte da produção de laranjas no mundo hoje está situada na América do Sul. But they're not from South America. Mas essas laranjas não são originárias da América do Sul. They're not from North America. Elas não são. They're not from North não America. são também da América do Norte. All oranges are citrus and they're from China. Todas as laranjas são cítricas e a origem delas, na verdade, é a China. Do you use the term mandarin orange? No, that's so. why they call them that. Okay. Okay. So oranges began in China. Então as laranjas começaram na China. Existe até uma qualidade em inglês chamada laranjas mandarins, alguma coisa assim. But eventually became native to South America. Mas com o tempo elas passaram a ser nativas também da América do Sul. Their fundamental form has not changed. A forma fundamental dessas laranjas não se modificou. But they have now grown and rooted in this place. Mas agora elas começam a ser cultivadas e estão enraizadas nesse novo local. So the gospel is similar. Então o evangelho é muito semelhante a isso. In Jude 3 it says, "Contend earnestly for the faith once delivered to the saints." Lá em Judas 3 diz, lute fervorosamente pela fé que um dia foi legada aos santos. Yet 1 Corinthians 9 gives another side to the story. Lá em 1 Coríntios 9 nós temos ainda outro lado da história. Paul says, "I've become all things to all men, that by all means possible I might save some." Paulo diz, eu me tornei tudo para todos os homens, para que de todas as formas eu pudesse salvar alguns. So the gospel remains the gospel. Então o evangelho permanece, continua sendo o evangelho. But it takes root in the context where we find ourselves. Mas ele cria raízes no contexto onde nós, como igreja, nos encontramos. So missional churches are also intentional. Então as igrejas missionais são também igrejas intencionais. They seek to live as agents of God's mission.
Elas buscam viver como agentes da missão de Deus, as ambassadors for his kingdom. como embaixadores do seu reino. Now, let's speak also of how these are spiritual churches. Agora Spiritual churches. Vamos falar também como que essas mesmas igrejas bíblicas e missionais são igrejas espirituais. In most occasions, there are spiritual issues that keep churches from growing. Em muitos casos há questões espirituais que impedem o crescimento da igreja. So let me share what are some barriers to spiritual growth. E eu gostaria de compartilhar com vocês algumas das barreiras para o crescimento espiritual das igrejas. One of the things that keep churches from thriving Uma das coisas que impede o crescimento da igreja is self-focused leaders and churches. São líderes e igrejas que são focados em si mesmos. They care more about themselves than the mission of God. Eles estão mais preocupados consigo mesmos do que com a missão de Deus. So if the music's not right, they'll complain loudly. Então, se a música não estiver do jeito que eles querem, eles vão reclamar. But their heart is not necessarily to live on mission for Christ. Mas não necessariamente está no coração deles uma atitude de viver em missão para Cristo. They are Christians, but they are Christians for what it gives them. São cristãos, mas só até ali onde o cristianismo lhes concede algum benefício. They don't see themselves as ambassadors and instruments of the gospel. E não se veem a si mesmos como embaixadores e como instrumentos do evangelho. But they primarily focus themselves as those who have received the gospel. Mas em primeiro lugar, eles se posicionam como aqueles que precisam receber e receberam o evangelho. Sometimes churches do not thrive because God is disciplining them. Às vezes não há crescimento na igreja porque há uma disciplina da parte de Deus. Maybe there is sin in the life of a church. Às vezes há um pecado na vida da igreja. Maybe there is bad belief or heresy being taught. Às vezes há crenças errôneas como heresias que estão sendo ensinadas. And God has removed his blessing from that church. E Deus retira a sua bênção daquela igreja. Now this is important for us to take a moment to remember something. Agora é importante que nós pausemos aqui por um momento e nos lembremos de algo. That numerical growth is not always the sign of the blessing of God. Que nem sempre o crescimento numérico é prova da bênção de Deus. Sometimes things grow and they are unhealthy. Às vezes as coisas crescem, mas crescem de forma não saudável. The Bible says people will want their ears tickled. A Bíblia diz que They want their ears tickled. A Bíblia diz que as pessoas vão ter comichão, coceira no ouvido. So you will see churches that grow that do not teach the gospel. Porque elas querem ouvir e não querem ouvir a verdade. Algumas igrejas vão crescer, mas não estão ouvindo e não estão pregando o But my evangelho. focus here is to help churches that teach the gospel to grow. Mas o meu propósito aqui é ajudar igrejas que pregam o evangelho a crescer. And one of the reasons they don't grow is because of a lack of radical faith or reliance on God. E uma das razões também porque algumas igrejas não crescem é porque há uma falta de uma fé profunda, radical e uma confiança profunda em Deus. Maybe they have become established and they don't need anymore. Talvez já estão estabelecidos e não precisam de mais nada. Just a couple of months ago, I was in Turkey. Alguns meses atrás eu estava na Turquia. And I went by the place where the church at Laodicea once lived. E eu passei ali perto de uma localidade onde um dia esteve a igreja conhecida de Laodiceia. And the angel to the church of Laodicea brought a message. E o anjo da igreja de Laodiceia trouxe uma mensagem. And Jesus said, "You are rich, you have no need of anything." E Jesus disse para aquela igreja: vocês são ricos, vocês não precisam de nada. And I think that's often the danger that we face. E eu acho que esse é um perigo que todos nós podemos enfrentar. Another issue that keeps us from growing is when we're doing instead of being the church. Outra questão que muitas vezes nos impede de crescer é quando nós estamos fazendo a igreja acontecer sem que nós sejamos de fato a igreja. Sometimes we think of church as a building. Muitas vezes nós pensamos na igreja simplesmente como um prédio ou um templo. As a series of activities. Ou como uma série de atividades que são realizadas. But the church is to be a community living on mission. Mas a igreja deve ser uma comunidade que vive em missão. And when we live as if the church is an institution, e quando nós vivemos como se a igreja não passasse de uma instituição, we lose focus of it actually living as the church. Nós deixamos de nos focar em realmente vivermos como uma igreja em missão.
I've already mentioned the watering down the gospel and the truth. Então eu já mencionei aqui também a diluição do evangelho e da verdade. But there are other issues for spiritual churches. Another is sometimes we get distracted from our first love. Mas há outros problemas ainda que impedem o crescimento das igrejas espiritualmente. Às vezes nós nos distraímos, nos afastamos do nosso primeiro amor. Again, one of the warnings to the churches in the book of Revelation was, you have lost your first love. Uma das frases, uma das declarações para a igreja lá em Apocalipse foi: vocês perderam o primeiro amor. Another spiritual issue is ineffective disciple making. Outra questão espiritual é quando nós somos falhos no nosso processo de discipulado. Around the world, I hear people expressing concerns about discipleship. Em todo o mundo eu ouço pessoas expressando a sua preocupação a respeito do discipulado. That there's some people who are becoming Christians, but they're not growing in their faith. Que há pessoas que estão se tornando cristãs, mas não estão crescendo na fé. This is one of the reasons that I'm excited about this gathering. E essa é uma das razões porque eu fico tão empolgado com um encontro como este aqui. I know that Restore Brazil and Acts 29 are excited about strong discipleship. Eu sei que a Restore Brasil e a Atos29 estão realmente entusiasmadas, focadas no discipulado. And as I've spent time with Pastor Jay these last 2 days, E quando eu gastei tempo esses 2 dias com o pastor Jay, I know that's his passion as well. eu fiquei sabendo e sei que é a sua paixão também. When he co-founded a church in Orlando, Florida, Quando ele foi cofundador de uma igreja lá em Orlando, na Flórida, that church has always been passionate about mature disciples. aquela igreja já era apaixonada pela formação de discípulos maduros. And that too is necessary everywhere. E isso também é necessário em toda parte. Another spiritual issue is that of irrelevant ministry. Outra questão que pode impedir o crescimento espiritual é quando nós temos um ministério que não é relevante. Now, some people say we have to make the gospel relevant. Muitas pessoas dizem que nós temos que tornar o evangelho relevante e aplicável. And I know their hearts. E eu sei o que as pessoas querem dizer com isso. I would just say it a little differently. Eu apenas diria isso de uma maneira um pouco diferente. We don't have to make the gospel relevant. Nós não temos que tornar o evangelho relevante. It already is. Ele já é relevante. The problem is we often are not. A questão é que nós muitas vezes não somos. And the way we communicate it often is not. E muitas vezes a maneira como nós comunicamos o evangelho é que não é relevante. So I'm not offended when people say we're going to make the Bible or the gospel relevant. Então eu não fico ofendido quando as pessoas falam: eu vou tornar a Bíblia ou o evangelho relevante. As long as what they mean is that we're going to communicate it well. Desde que o que eles queiram dizer com isso é o seguinte: o que nós queremos é comunicar bem o evangelho, comunicar bem a palavra de Deus para as pessoas. Because I think that many people in the world look to the church. Porque muitas pessoas no mundo estão com os olhos voltados para a igreja. And they say that may be fine for them, but I don't see how it matters to me. E essas pessoas dizem: tudo bem, esse negócio deve funcionar para eles, é bom para eles, mas eu não vejo onde isso se aplica na minha vida. It is our job to live in such a way E a nossa tarefa é viver de tal maneira that they see how it matters to us and thus how it matters to them. que as pessoas ao redor possam ver como que o evangelho é importante para nós e como que ele é importante para elas também. And the last issue of spiritual revitalization E a última questão complicada no processo de revitalização is, I believe, an issue of pride. é a questão do orgulho. There are too many pastors and churches Há muitíssimos pastores na igreja that think that they cannot learn from anybody else. que acham que não tem nada a aprender de ninguém mais. And they have a constant reason why they can't reach out to their community. E eles sempre têm uma razão para explicar por que eles não precisam ir e alcançar a comunidade ao redor. And often that reason is somebody else other than them. E muitas vezes essa razão é outra pessoa pode fazer isso, não eu. When I think the call of God is that we all would be agents of God's mission. Quando na verdade eu creio que o chamado de Deus é para que todos nós sejamos agentes nessa missão. We should not be so convinced that we have it all figured out. Nós não podemos estar tão convictos de que sabemos tudo
e temos tudo já esquadrinhado e bem but acertado. we should learn from one another. Mas nós devemos estar abertos para aprender uns com os outros. I became passionate about church revitalization about 10 years ago. Faz 10 anos já que eu sou apaixonado por esse processo de revitalização de igrejas. I was teaching in a theological seminary. Eu estava há 10 anos ensinando num seminário teológico. My PhD doctorate is in missiology. O meu doutorado é especificamente em missiologia. So I was teaching missiology and church planting and evangelism. Então eu estava ensinando essas matérias: missiologia, plantação de igrejas, evangelismo. When I received a phone call from a church nearby. Quando eu recebo uma ligação de uma igreja ali nas proximidades. They called and said, Dr. Stetzer, we want you to come help us. Eles me ligaram e disseram: Dr. Stetzer, nós gostaríamos que o senhor viesse até nós precisamos da sua ajuda. Now they only called me Dr. Stetzer for one day. E eles só me chamaram Dr. Stetzer uma única vez. They called me preacher from then on. Depois dali eles começaram a me chamar de pregador. And they said, would you come help us to reach our community? E eles me disseram: você poderia vir nos ajudar a entender como que nós podemos alcançar a nossa comunidade? And so I went to the church and visited for a Sunday morning. Então eu fui na igreja num domingo de manhã, fiz uma visita ali para eles. And the church building was a little larger than this one with a balcony in the back. E o templo, o edifício era um pouco maior que esse, havia lá uma galeria na parte de trás, no fundo. I think it sat 250 to 300 people. E talvez comportasse 250, 350 pessoas. But I'm not sure because pastors can't count. Eu não tenho certeza, na verdade, porque pastor não sabe contar direito. It's part of being a pastor. Isso faz parte de ser pastor, né, do chamado. But that morning I counted how many people came to church. Mas naquela manhã eu contei quantas pessoas foram à igreja. And they all sat on one side, sort of over here. E todas sentaram de um lado, vamos dizer, mais ou menos aqui. And there were 35 of them there that morning. E tinha ali 35 pessoas naquela manhã. And that was the average weekly attendance. E essa era a média de frequência toda semana. I found out later that the median age was 68 years of age. E eu descobri mais pra frente que a idade média era de 68 anos de idade, pessoas que estavam frequentando a igreja. So there was a walker at the end of every pew. Então havia uma bengalinha no final de cada banco. And they kept saying to me, preacher, we want you to help us reach the community. E essas pessoas continuavam dizendo para mim: pregador, nós queremos que o senhor nos ajude a alcançar a comunidade. So we began to decide how to help them the best. Então nós começamos um processo de tirar conclusões, decidir como que nós poderíamos ajudá-los da melhor forma possível. The community was a young, multicultural community around them. E era uma comunidade ao redor deles, jovem, multicultural. And most of them didn't live near the church any longer. E muitos daqueles que estavam ali na comunidade nem viviam mais nas proximidades da igreja. So I said, first we have to see what churches are doing. Então nós dissemos, primeiramente nós precisamos ver o que as igrejas estão fazendo. We wanted to learn what it looked like when churches reach our neighborhood. Nós queremos aprender o que significa quando a igreja começa realmente a alcançar a vizinhança, o bairro. But pride was already an issue. Mas o orgulho ali já era uma questão naquela igreja. You see, when churches begin to decline, they often get mad at their neighborhood. Então veja, quando as igrejas começam a declinar, muitas vezes elas começam a ficar bastante indispostas com as pessoas ao redor, com o bairro e com as pessoas que vivem naquela localidade. They thought they should just come. We're here. We're preaching the gospel. Porque elas dizem assim: poxa, nós estamos aqui, estamos pregando o evangelho. Por que as pessoas não vêm para a igreja? So I said, well, let's go visit churches that are preaching the gospel but are reaching people like our neighborhood. Então eu falei para eles: vamos visitar algumas igrejas que estão pregando o evangelho, mas estão conseguindo alcançar pessoas da redondeza. So we canceled church for 2 weeks. Então nós cancelamos ali as atividades da igreja por 2 semanas. Not everybody was happy that we canceled church. Nem todo mundo ficou muito feliz com essa atitude. One woman said to me that, what if somebody comes when we're gone? E uma mulher me disse assim: mas e se alguém chegar, o que vai acontecer? A gente não vai estar aqui. Her name was Alice, and so I responded to her nicely. O nome dela era Alice. O nome dela era Alice, então eu fui bem gentil com ela na minha resposta. I said, nobody's come for 5 years. E eu disse para ela: mas ninguém vem faz 5 anos.
I think we're okay these 2 weeks. E eu acho que tudo bem se nós perdermos 2 semanas. So we visited 5 churches in 2 weeks. Então, em 2 semanas, nós visitamos 5 igrejas. The early service, the late service, the evening service. Então, nós fomos no culto de manhã, o culto à tarde, o culto à noite. And this group of senior adults would take notes everywhere they went. E esses adultos da terceira idade iam conosco e tomavam nota de tudo que eles ouviam e viam nesses cultos, nessas igrejas. So you have to picture groups of older people carrying clipboards. Então imagine um grupo de pessoas da terceira idade com caderno em mãos, anotando coisas. And they'd go into churches that were growing. E estão ali indo a igrejas que estão crescendo. And they would take notes and come back to report. Estão ali anotando na sua prancheta e voltando com o relatório para a sua igreja. They were the spies in the land that Moses sent out, if you will. E eles eram, você poderia até dizer, os espias da terra que foram mandados por Moisés para espiar a terra prometida. Because we had to get through the pride of our situation. Porque nós precisávamos passar ali pelo tocar na questão do orgulho que estava envolvido em toda aquela situação. So we went to churches that were preaching the gospel and serious about the word of God. Então nós queríamos igrejas que pregassem o evangelho, que fossem sérias a respeito da palavra de Deus. But we're filled with the young adults. This church was not. Mas que estavam cheios de jovens, o que não era o caso desta igreja em especial. The music was different, the dress was different, the attitude was different. Então a música era diferente nessas igrejas, a forma de se vestir era outra, a atitude das pessoas era diferente. The gospel was the same. Mas o evangelho era o mesmo. So we gathered back after the 2 weeks. Então depois das 2 semanas nós nos reunimos. And I asked them, "What did you think?" E eu perguntei a eles, qual foi a impressão de vocês? O que vocês acharam? And there was this one older lady. E essa senhora mais velha, And she was always very vocal. ela sempre foi alguém que se posicionava e falava o que pensava. Helen was her name. O nome dela era Helena. And so Helena stood up. Então Helena se levantou naquele momento que eu fiz a pergunta. And she said, "Preacher, Ela disse, pregador, the church has changed a igreja mudou and nobody came and told us." e ninguém veio nos dizer, nos informar dessa mudança. You see, over time, this church had become a culture unto itself. Então veja, ao longo do tempo, esta igreja passou a ser uma cultura voltada para si mesmo. So people would walk into the church from the neighborhood. Então as pessoas do bairro, da vizinhança, entravam na igreja. And those people would say, "There's nobody like me here who thinks like me here." E elas diziam o seguinte, não tem ninguém aqui nesse lugar que seja como eu, que pense como eu. Therefore, the gospel must not be for me. Portanto, o evangelho não deve ser algo aplicável à minha vida. Again, we must never remove the stumbling block of the cross. Então veja, mais uma vez eu quero enfatizar, jamais podemos retirar a cruz, a pedra de tropeço que é a cruz de Cristo. But there were so many other stumbling blocks at that church. Mas naquela igreja havia tantas outras pedras de tropeço. So over time we talked about what should we do. Então ao longo do tempo nós conversamos o que nós devemos fazer aqui. I had to teach them about what it means to live on mission for the gospel. Então eu tive que ensinar aqueles irmãos ali o que significa viver em missão pelo evangelho. We looked at the situation at the church. Então nós observamos ali a situação presente na igreja. I put a big chart on the wall that traced the decline of the church. E eu coloquei fiz um diagrama bem grande na parede em que eu representava o processo de declínio daquela igreja. And how over the decades it had declined from hundreds to dozens. E como que ao longo de muitos anos ela havia declinado de centenas de membros para dezenas de membros. And I know they wanted to see people come to Christ. E eu sabia que eles queriam ver mais pessoas vindo, se convertendo a Cristo. So then we had a big meeting together. Então nós fizemos uma grande reunião juntos. And I said, "What are we going to do?" E eu disse, e aí, o que nós vamos fazer? And there was a man there by the name of Harold. E havia um homem chamado Harold. Harold was 88 years of age. Ele tinha 88 anos de idade. And we talked for a while in the meeting. E nós falamos ali um pouquinho durante aquela reunião. But then Harold stood up. Mas aí, naquele momento da pergunta, o Harold se colocou de pé. Harold was a respected elder in the church. E ele era um ancião bastante respeitado naquela igreja. When he would speak, people would listen. Quando ele falava, as pessoas ouviam. And he stood up and he said this.
E ele se colocou de pé e disse o seguinte. He said, "We don't want our church to die. Ele disse: nós não queremos que a nossa igreja morra. We'll do what it takes." Nós vamos fazer o necessário. I think ultimately each church needs to come to that place. No final das contas, nós queremos que todas as igrejas precisam chegar nesse ponto. When they say it's not about us, Quando elas dizem, não é algo que gira em torno de nós mesmos, but we're going to join Jesus on his mission. mas nós queremos nos unir a Jesus na sua missão. We're going to be his agents of reconciliation. Nós queremos ser agentes dele nesse processo de reconciliação, To show and share the love of Christ. para mostrar, compartilhar e mostrar o evangelho de Jesus Cristo. Now, not every church that needs revitalization is near death. Agora, veja, nem toda igreja que precisa de revitalização está nesse ponto de quase morte. There are different levels, and I want to show you a chart about that. Há diferentes níveis e eu quero mostrar um diagrama também para vocês. Take a look on the screens, and we'll take a look at this chart for just Dê a uma moment. olhada aí na tela que você tem o slide, eu vou falar sobre cada etapa. Some churches simply need a refocusing. Algumas igrejas simplesmente precisam ser refocadas, passar por um processo de refocamento. They may just be stagnant in size, and they need a clear focus on outreach. Talvez haja ali apenas uma estagnação no tamanho e que elas precisam um foco mais claro na maneira de alcançar novas pessoas. Some need a re-energizing. Algumas outras igrejas precisam de como que recarregar as baterias. Maybe they're declining in size, Talvez elas estão decaindo no seu número de and membros. there are internal issues they need to address. Há problemas internos que elas precisam resolver. Some are even more struggling than that. E há igrejas que talvez estejam lutando mais ainda do que essas duas primeiras. They maybe need restructuring. E essas igrejas precisam de mais do que isso, elas precisam de uma reestruturação. But in this case, this church was near death. Mas no caso, essa igreja que eu citei estava à beira da morte. Some may be worse than that and need restarting. E algumas igrejas estão ainda piores do que essa e precisam ser completamente reiniciadas. And the amount of change that is necessary depends on the situation of the church. E quanto de mudança é necessária depende mesmo de cada situação de cada igreja. And so how we address that is going to be shaped by the situation we're in. Então a nossa forma de tratar do problema, de tratar da questão da revitalização dependerá do nível de problema da situação da igreja. But nobody likes change. Mas veja, ninguém gosta de mudança. But the reality is our churches need to constantly be thinking about change. Só que na realidade, todas as nossas igrejas precisam constantemente estar pensando sobre a mudança, sobre processos de mudança. But it's hard to change. Mas é algo difícil, é difícil mudar. The reason churches choose not to change is because it hurts. Uma das razões, ou a razão por que as igrejas resolvem não mudar, é porque dói mudar. Let me give you an example about change. E eu vou dar um exemplo desse tipo de mudança. It's a strange example. Strange. E é um exemplo estranho. I have funny shaped feet. Funny Shaped feet. Trust me, that's really what I said. God, I have funny shaped feet. Ok, eu tenho os meus pés tem uma deformação, tem um formato estranho, né? Engraçado. Is it bad to talk about feet in Brazil? Não. That's okay. Não tem problema falar de pé no Brasil, né? I'm just making sure. But my feet on the side both stick out both different directions. Mas o meu pé na lateral, ele sai para os dois lados assim, entendeu? So I have wide feet with a bone that sticks out. Então eu tenho um pé largo com um osso que está saindo para fora, assim. It probably sounds a little creepy to everybody. Eu sei que pode parecer um pouco estranho, um pouco nojento, sei lá, complicado, mas é isso mesmo. But here's the thing. When I buy new shoes, it takes me weeks to wear them in. Mas veja, quando eu compro um sapato novo, eu levo semanas para conseguir me enquadrar bem no sapato. And I get a blister where that bone is. E eu, por causa eu ainda ganho de bônus uma bolha no pé. I bet you've never talked about this before. No? I don't think so. Oh, yeah. All right. And so this is why I never buy new shoes. Ele disse que eu nunca falei sobre um assunto como esse, né? E ele falou que é por isso que ele nunca compra. You never buy? I never buy new Ele shoes. nunca compra sapatos novos. I will wear the same shoes as long as possible. Ele vai procurar usar o mesmo sapato o máximo que ele puder. Because once I wear them in, they fit right. Porque quando eu Once I wear them in,
wear a spot. Porque quando eu consigo me encaixar no sapato, eles estão perfeitos para mim. They've become shaped to my foot. Eles se adaptam, se adequam ao meu pé. But shoes eventually wear out. Mas no final das contas, o que acontece é que os sapatos se desgastam. And soon there's a little hole in the bottom. E quando aparece aquele furinho debaixo da sola, But that hole grows. e quando aquele furo começa a crescer, And soon I'm walking on my socks. e de repente eu percebo que eu estou andando já de cima da meia, no furo do sapato. And so then I have to buy new shoes. E aí eu tenho que comprar um sapato novo. Não And tem jeito. here's the principle. E aqui é o princípio que eu quero trazer Because para vocês. eventually I step in a puddle of water. Porque no final vai ter um momento em que eu vou acabar pisando numa poça d'água. And so I have to get new shoes. Então veja bem, eu preciso de sapatos novos. But people don't tend to change Mas as pessoas tendem a não querer mudar until the pain of staying the same grows greater than the pain of change. até que a dor de continuar sempre a mesma coisa seja maior do que a dor da mudança. Does that make sense? Vocês entenderam isso? So your church is probably in a pattern. Então, possivelmente a sua igreja está num padrão. Maybe it's a good pattern. Talvez seja um bom padrão, But when most of the churches in the world are declining, it's often a bad pattern. mas quando a maioria das igrejas no mundo estão em declínio, nós constatamos que é um padrão não muito bom, But it's a comfortable pattern. mas é um padrão confortável. It is as if we've worn the right shoes in place. Então é como se a gente conseguisse já se adaptar bem àquele nosso calçado. But then we have to ask the question, what change is needed? Mas nós temos então que fazer a pergunta: what is the question? What change is needed? Qual é o tipo de mudança da qual nós precisamos? Now, let me quickly go through some things that might distract us. E eu quero falar agora sobre algumas coisas que são que podem nos distrair, They might distract us from the change that we need. podem talvez nos desviar justamente dessa mudança que nós tanto precisamos. I want to quickly give you 13 of these E eu quero rapidamente mostrar para vocês 13 casos, with just a brief comment on each. com um pequeno comentário em cada um deles. Sometimes a church gets institutionalized, number one. Primeira coisa, às vezes a igreja passa a ser institucionalizada. It becomes more focused on its organization than its mission. Ela está mais preocupada com a sua organização do que com a sua missão. Sometimes, number two, Às vezes, número 2, a church functions as a voluntary association. a igreja funciona como uma associação de voluntários, It's more like a club, like the Lions Club or Kiwanis Club. mais como um clube, como Rotary ou Lions da cidade. Sometimes, number three, it's just an unintentional church. Às vezes, lá, número 3, a igreja simplesmente não é intencional, ela não age. There's no plan, no strategy. Não existe plano, não existe estratégia. Maybe they think they're too spiritual for a plan. Talvez eles pensem que são espirituais demais para ter que parar e planejar alguma coisa. Sometimes a church wants to remain small. Às vezes, número 4, a igreja quer se manter pequena mesmo. And that leads us to number four, Ela não quer crescer, esse é o número 4. where people say it's just a few of us four and no more. As pessoas dizem, já estamos de bom tamanho, não queremos crescer mais do que isso. If you have been pastoring or leading a church, you will find this to be true. Se você já pastoreou uma igreja ou é pastor, pastoreia uma igreja, você vai perceber que isso é algo que acontece de verdade. It will surprise you that some of the people who started with you get mad when you grow. Você pode até um dia ficar surpreso de perceber que algumas pessoas que começaram com você vão ficar incomodadas quando você de repente quiser fazer a igreja crescer. They will say, we miss the times when we had the sweet fellowship. Porque elas vão dizer, nós sentimos falta daquele tempo que nós tínhamos uma comunhão tão doce. So they won't want to send people out to plant a church. Então eles não querem mandar pessoas dali daquele grupo para plantar uma nova igreja. And they won't want to grow this church where it is. Eles não querem crescer, eles querem que essa igreja fique como está. Number 5 is a church that believes it can't compete. Número 5 é aquela igreja que acha que não tem condições de competir com as demais The big igrejas. churches have all the programs and all the music and all the activity. As igrejas grandes têm todos os programas, a boa música, todas as atividades excelentes. So we're preaching the gospel, but people don't come because they go to the show down the street. Nós estamos pregando o evangelho, mas as pessoas não vêm porque elas vão no show ali na esquina. And the caution for there is to focus on God's growth. E a advertência para eles é que eles têm que se focar no crescimento que Deus quer dar. Sometimes churches only know one verse in the whole Bible.
Às vezes as igrejas só conhecem um versículo em toda a Bíblia. And it's in 1 Corinthians chapter 14. E é o versículo de 1 Coríntios capítulo 14. And it says, "Let all things be done decently and in order." Que diz: sejam todas as coisas feitas com decência e ordem. Though the thing they most worry about is that things are done right. E as coisas que mais preocupam essa igreja é que tudo saia certinho, direitinho. I want things to be done right, but I want you to do the right things. Eu quero que tudo saia certo, mas eu quero que você faça tudo certinho. Number 6 is decently and in order. Então, número 6 é isso, uma igreja decente e em ordem. Number 7 is, I don't know if you use this in the culture, in Portuguese, but it's a square peg in a round hole. Yeah, I'll try to. Close? Yeah, Okay. close, yeah. O número 7 seria uma igreja que tenta forçar uma situação de algo que não vai dar muito certo, mas fica forçando aquela situação sem conseguir grandes resultados. See, from us, it's from a children's toy. E a figura que ele está usando no inglês é, na verdade, imagina um pino quadrado tentando ser enfiado num buraquinho redondo. É bem típico de brinquedo de criança. Criança tenta encaixar o pino no lugar errado e o pino não tem como entrar mesmo. I think you explained it for me. Okay, good. Well, sometimes a church can be that way. E às vezes a igreja pode ser exatamente dessa forma. The community can be very different than the people who go to the church. Então a comunidade pode ser muito diferente, por exemplo, das pessoas que vêm à igreja. And it's hard for them to live on mission because they don't live like the people around the church. E é difícil a igreja viver em missão porque a igreja não vive da maneira que vivem as pessoas que estão ao redor. And the challenge is to engage the people that are there. E o desafio é ser convidativo, envolver as pessoas que estão vivendo ali no entorno da igreja. Number 8 is the time warp church. Número 8 é a igreja que tem a ilusão de que o tempo parou. It's as if the church is living in the past. É como se a igreja estivesse vivendo no passado. I have often said that if the 50s come back, many churches will be ready to go. Eu sempre digo que se os anos 50 estivessem de volta, muitas igrejas estariam prontas para se juntar a essa onda aí. But God has called us to live on mission here and now. Mas Deus nos chamou para vivermos em missão aqui e agora. Number 9 is a tidy church. Número 9 é uma igreja que anda em perfeita ordem, né? Tudo bonitinho. The church is often driven by its facility and its niceness. Então a igreja ela é muito mais voltada para suas instalações e para como que tudo está aparentando. It sees the building as the goal rather than the tool. Então o prédio para essas igrejas, em vez de ser a ferramenta, passa a ser o alvo da igreja. Number 10 is the my way or the highway church. Número 10 seria aquela atitude que diz ou faça do meu jeito ou cai fora. If you are pastoring a church, you may find people who think this way. Se você está pastoreando uma igreja, talvez haja pessoas na sua igreja que pensam assim. They say you can do it the way we do it here or you can hit the road. Que elas talvez se voltem para você como líder, como pastor e digam: ou você faz as coisas como nós queremos aqui, ou pé na estrada, nós não queremos mais saber de você. And if you're going to lead a church through revitalization, it takes courage. Mas se você quiser conduzir uma igreja no processo de revitalização, você precisa de coragem. You have to stand up to the people who don't want to join Jesus on mission. Você tem que se posicionar diante de pessoas que não querem se juntar a Jesus na sua missão. You have to be nice and filled with grace. Você tem que ser bacana com essas pessoas, tem que ser cheio da graça. But you have to love the mission of God more than the approval of those who oppose it. Mas você precisa amar a missão de Deus muito mais do que a aprovação das pessoas que estão sendo lideradas So por if você. you're pastoring a church that needs revitalization, Então, se você está pastoreando uma igreja que precisa de revitalização, and you need everyone to be happy with you all the time, e o que você quer é que todo mundo esteja feliz com você o tempo todo, it won't work. simplesmente não vai funcionar. You should have at least 10% of the people mad at you at any given time. Na verdade, a cada tanto é preciso que você tenha pelo menos 10% das pessoas bem incomodadas com você. Now, if you have 60% of the people mad at you, that's too much. Agora, se você tem 60% das pessoas iradas contra você, aí já ficou demais. So somewhere between 10 and 60 is where you want to be. Então você quer ficar em algum lugar entre 10% e 60%.
But I am serious. Mas eu estou falando sério. Because you can't lead a church through change without having people dissatisfied with you. Porque você não consegue transicionar uma igreja no processo de mudança sem que as pessoas estejam insatisfeitas com você. But you have to have the favor of most of the people to lead the change. Mas você precisa do favor da maior parte das pessoas para que você possa conduzir essa mudança. Number 11 is the chaplaincy church. O número 11 fala daquela igreja, entre aspas, capelania. It is the idea that the pastor exists to meet the needs of the people. É aquela ideia de que o pastor existe para satisfazer as necessidades da igreja. In many cultures, a chaplain is like the person who cares for the group. Em muitas culturas, o capelão é aquele sujeito que cuida de um grupo. But that is the chaplain's only role. Mas esse é o único papel do capelão. The chaplain doesn't lead them to reach out. O capelão não tem, por exemplo, a função de liderar essas pessoas para que elas saiam em missão para alcançar a comunidade. The chaplain meets their every need. O que ele está fazendo, na verdade, ali é atender às suas necessidades básicas. So maybe somebody's going in for a serious hangnail surgery. A minor surgery, I'm so sorry. Ok, então, por exemplo, alguém pode passar por uma cirurgia muito séria, por exemplo, de uma unha encravada. The chaplain pastor has to be there at everything. E o pastor capelão precisa estar ali do lado daquela pessoa para cuidar de todas as coisas. And so what that does is distracts you from the job God has given you. E o que isso faz é que isso desvia o pastor, o líder, do papel, da função para a qual ele foi chamado. Number 12 is the company church. Número 12 é a igreja, entre aspas, companhia ou empresa. Now this is a language from denominations. E aqui a gente está falando da linguagem das denominações. I work for a denomination, I work with other denominations. Eu trabalho para uma denominação, eu trabalho com denominações. And so I'm for denominations. Então não tenho nada contra denominações. But for many churches, the only question they ask is, what does the denomination want me to do? Mas muitas igrejas locais, o que elas se perguntam é o seguinte: o que é que a minha denominação quer que eu faça? And so one Sunday I do what the denomination wants me to do, and the next Sunday I do what the denomination wants me to do. Então, nesse domingo eu faço o que a minha denominação quer, no domingo seguinte eu faço também o que a minha denominação quer. So sometimes they're worried more about the headquarters than the mission that they're on. E às vezes estão muito mais preocupados com o quartel-general, com a sede do movimento, do que com a missão que a própria igreja tem na sua comunidade. Now, I want to caution you here. E eu quero fazer uma advertência aqui a todos vocês. That denominations are only as strong as their churches. E que a advertência é a seguinte, que as denominações, elas só são fortes à medida que as suas igrejas locais também sejam fortes. So the goal of a denomination can't be for every church to look alike. Então o objetivo de uma denominação não pode ser que haja uma uniformidade absoluta entre todas as igrejas. But I believe in denominations. Mas eu acredito nas denominações. And so diverse churches partnering together are the goal. Mas igrejas com diversidade em parceria conjuntamente, esse deve ser o nosso alvo denominacional. So depending on where you are ministering in Brazil, então dependendo de onde você ministra, onde você atua como pastor, como líder no Brasil, your church may look different. Talvez a sua igreja tenha uma situação totalmente diferente. But be in the same denominational family. Mas talvez você faça parte de uma mesma denominação. Here is why. E aqui está a razão. The how of ministry, a forma como fazemos o ministério, como ministramos, is in many ways, em muitas maneiras, determined by the who, when and where of culture. Muitas vezes a forma como nós ministramos é determinada pelo onde da cultura, pelo como, pelo quem da cultura, para onde nós estamos nos direcionando, né? Now, not in every way. Agora, não de forma completa. Remember when we started talked about universal biblical truths? Lembra como nós começamos a falar sobre verdades bíblicas universais, fundamentais? But God has called your church, mas Deus chamou a sua igreja to be on mission in your community. Para estar em missão na sua comunidade. And that leads to the 13th point. E isso nos leva ao terceiro ponto. Is the danger of the play it safe church. Ao 13º ponto, que é o perigo daquela igreja que não quer correr riscos. For you to see your church revitalized, para que você possa ver a sua igreja revitalizada, or to keep it on the right path for the mission, ou mantê-la no caminho certo da missão, you will need to take risks. Você vai ter que tomar riscos, correr riscos. How then do you do that? Então a pergunta é como que nós fazemos isso?
Well, let's talk about staging a comeback. Então nós vamos falar sobre agora sobre essa igreja revitalizada, o que ela significa, qual que é o cenário dessa igreja revitalizada. Now let me remind you that this is the work of God. Agora eu quero lembrar você que nós estamos falando aqui de algo que Deus realiza. And God uses people to accomplish His work. E Deus usa pessoas para realizar a sua obra. In Psalm 127 verse 1 it says, unless the Lord builds the house. Lá no Salmo 127, no versículo 1, diz, se o Senhor não edificar a casa, It says they labor in vain those who build it. Em vão trabalham os que a edificam. Unless the Lord guards the city, se o Senhor não guardar a cidade, the watchman on the wall keeps awake in vain. Em vão vigia a sentinela. But what's also fascinating is God directed men to build that wall. Mas o que é também fascinante é que o Senhor Deus direcionou homens para construir essa cidade. So we acknowledge God as the source and director. Então ele reconhece Deus como a fonte, como o orientador, o diretor. But we act and live at His direction. Mas nós vivemos e agimos sob a sua direção. Now let me give you some principles. Aí eu quero então lhe passar alguns princípios. One of the first is that the people have to be a part of the turnaround. Um dos primeiros princípios é que as pessoas da igreja precisam estar engajadas nessa reviravolta da revitalização. Pastors and leaders cannot do it on their own. Os pastores e os líderes não podem fazê-lo sozinhos. But you need them. Mas você precisa dos líderes e dos pastores. But earlier I pointed to Acts chapter 6. Só que lá no começo vocês lembram que eu falei sobre Atos capítulo 6? When the apostles appealed to the people and said, "Choose for yourselves." Quando os apóstolos vieram para o povo, para a igreja e disseram, vocês escolham vocês mesmos. They invited them to give input to the solution. Ou seja, nos tragam uma solução para o problema. Pensem a respeito da crise e nos tragam uma solução para o problema. You can go away for 4 weeks and pray. You can go away for 4 weeks and pray. Você pode sair se ausentar 4 semanas para orar. Without any input from the people. Sem nenhuma opinião da parte de ninguém da sua igreja. And tell them this is what they must do. E voltar e dizer, é isso que vocês têm que fazer. But every church is filled with people who will make decisions. Mas toda a igreja está cheia de pessoas que precisam tomar decisões. So for you to help them to decide together. Então você precisa ajudar as pessoas a tomar essa decisão em conjunto. Is both biblical. E fazer isso é bíblico. And essential in your church. E é essencial em cada igreja. You see it in Acts. Você vê isso em Atos. But that's not the only place we see it throughout the scriptures. Mas esse não é o único lugar, nós vemos isso em outras partes da escritura também. So it leads us to the next thing is to decide on a course of action. E isso nos leva ao segundo ponto. Nós precisamos tomar uma decisão a respeito de um plano de ação. Does your church have a plan to reach its community? A tua igreja tem um plano para alcançar a comunidade? That's an important question. Essa é uma pergunta importante. I don't want you just to go right past that and say, "Oh, I'll put it in my notes." Eu não quero simplesmente que você passe por cima disso, faça uma anotação e tudo bem. But your church needs a course of action. A sua igreja precisa de um plano de ação. It needs a plan to reach people. Precisa de um plano para alcançar pessoas. To start new churches. Para começar novas igrejas. To be on mission. Para estar em missão. Because planning is found throughout the scriptures. Porque o planejamento está presente em toda a Bíblia. Think of Nehemiah, how he inspired and led the people. Pense em Neemias, como ele inspirou e direcionou as pessoas. Nehemiah is a remarkable example of leadership. Neemias é um exemplo fascinante, extraordinário de liderança. And of building a team for a common mission. E um exemplo maravilhoso de alguém que conseguiu montar uma equipe para uma missão. But it's also, thirdly, it's a proactive leadership. Mas em terceiro lugar, é preciso também que haja uma liderança proativa. You say, Ed, I'll respond. They want me to train them, I'll train them. Então você pode dizer, eles querem que eu os treine, então eu vou treiná-los. I'll go with them if they want to go reach people for Christ. Eu vou junto com eles se eles querem, quando eles forem lá alcançar pessoas com o evangelho. But in 1 Timothy chapter 3, it tells a different story. Mas lá em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 1, nós temos uma história um pouco diferente. It speaks of the overseer being a noble task. Nós lemos ali sobre o presbítero sendo uma função, uma tarefa nobre. And the word presbytero speaks of the kind of oversight we have. E a palavra presbítero, ela aponta justamente para o tipo de supervisão que é necessário que haja na igreja. We oversee
people engaging in the mission of God. Nós supervisionamos pessoas que estão engajadas na missão de Deus de alcançar a So cultura. it requires proactive leadership on your part and mine. Então é preciso que tanto você quanto eu, como líderes, sejamos proativos. Now, in our research and analysis of churches, Agora nós fizemos uma pesquisa, fizemos uma análise de we have found igrejas. some. I'm sorry. We're good. We have Yes. found some key ways and areas that leaders have acted. E nós encontramos algumas maneiras fundamentais em que alguns líderes agiram, como eles agiram. These are things leaders have done. E são coisas que nós percebemos que muitos líderes fizeram. So let's talk a minute about rising with leadership. Então nós vamos falar sobre o que significa sermos erguidos junto com a liderança. Based on our observations, these are things that people have done Com base na nossa observação, estamos falando de coisas aqui que as pessoas fizeram when they led churches through revitalization. quando eles conduziram igrejas num processo de revitalização. I'll go through them somewhat quickly. E eu vou passar um pouco rapidamente sobre esses princípios. First, comeback leaders took the initiative for Em change. primeiro lugar, os líderes da revitalização são aqueles que tomam a iniciativa da mudança. I want you to lead your church with a holy dissatisfaction. Eu quero que você conduza a sua igreja sempre com uma insatisfação santa, Which will lead you to the next thing, to challenge excuses. o que vai levá-lo à segunda coisa, que é desafiar as desculpas. There are churches around the world that have talked themselves out of the mission of God. Então há muitas igrejas aí em todo mundo que têm dado desculpas para não participar da missão de Deus. I've listed some of the reasons already. Eu já citei aqui algumas das razões para você. What I want to ask you to do if you're pastoring is to challenge those O excuses. que eu quero pedir a você, se você está pastoreando a sua igreja, é que você desafie, que você questione essas desculpas que são apresentadas. And then for you to pray Matthew 9:37 regularly. E também que você ore regularmente o conteúdo de Mateus 9, 37 e 38. Let me read what it says. E eu quero ler isso para você. It says, "Then he said to his disciples, E ele disse aos seus discípulos: the harvest is abundant, but the workers are few. a seara é grande, mas os ceifeiros são poucos. Therefore pray to the Lord of the harvest, Portanto, orem para o Senhor da colheita, that he would send out workers into his harvest." para que ele envie ceifeiros, obreiros para a sua See, seara. when you pray that regularly and passionately, Então, quando você regularmente e apaixonadamente faz essa oração, it changes you and it changes your church. isso começa a mudar você e começa a mudar a sua igreja. You give them a vision, a heart like Jesus had. E você consegue passar para eles a visão e a intenção que o desejo que o próprio Senhor Jesus tinha. The Bible says that Jesus looked over the city of Jerusalem and he wept. A Bíblia diz que Jesus olhou para a cidade de Jerusalém, por sobre a cidade de Jerusalém, e chorou, For they were like a sheep without a shepherd. porque ele percebeu que aquela cidade era como ovelhas desgarradas sem pastor. My hope is that you do this, A minha esperança é que você também faça isso, but not just you, but your church. mas não somente você como líder, mas a sua igreja juntamente com você. And that leads to another thing related to Matthew chapter 9, E isso nos leva a mais um ponto que está relacionado a Mateus capítulo 9. is you have to actually see the É harvest. que você, na verdade, precisa poder contemplar a seara. See, Jesus had to remind them that the harvest is plentiful. Então Jesus precisou relembrar os discípulos que a colheita estava pronta. So by praying for the harvest, it helps them to see the harvest. Aí quando eles começaram a orar, quando nós começamos a orar pela colheita, nós começamos também a visualizar, a perceber a colheita. And if you're going to reach your community, you have to model evangelistic passion yourself. E para que você possa alcançar a comunidade, você mesmo tem que ser um exemplo de evangelismo apaixonado. You cannot say, "Lord, help our church to reach the community," but I'm not going to help. Você não pode dizer, Senhor, nos ajude a alcançar a comunidade, mas eu não vou ajudar em nada. Some people say, "Well, I don't have the gift of evangelism." Porque algumas pessoas dizem, eu não tenho esse dom evangelístico, de Well, I want you evangelismo. to know that nowhere in the Bible is anybody mentioned as having the gift of evangelism. E eu quero dizer para você que não há na Bíblia uma menção sequer de alguém que tem o dom de evangelismo. There's the evangelist that God has gifted to the church, Existem os evangelistas que Deus deu para a igreja, but evangelism is the obligation and responsibility of all Christians. mas o evangelismo, a evangelização é uma obrigação e um dever de todo cristão. And you have to lead that. E você tem que ser o líder, conduzir nessa direção. But you cannot lead what you do not live. Mas você não pode conduzir as pessoas para algo que você mesmo não vive.
part of that leads to the necessity of the next thing is to share the ministry. E parte disso nos leva para o próximo ponto, que é a necessidade de compartilhar o ministério. It may seem strange that this is a way to see church revitalization. Pode parecer estranho que essa seja uma maneira de nós entendermos o processo de revitalização das igrejas. But by sharing the ministry, everybody owns it. Mas quando nós partilhamos o evangelho, todos são responsáveis. And the church acts together as a team on mission. E toda a igreja trabalha junta como uma equipe em missão. Another way is to make choices about how you invest your time. Outra forma é você tomar decisões a respeito de como você gasta o seu tempo. My guess is there are things right now you are doing that somebody else should be doing. Eu apostaria de dizer que há coisas que você está fazendo agora, nesse momento, que outras pessoas poderiam estar fazendo no seu lugar. You say, well, it's easier for me to do it myself. E você talvez diga, mas é que é mais fácil para mim fazer isso. And it probably is. E talvez realmente seja mais fácil para você. But when pastors do for people, Mas quando os pastores fazem no lugar das pessoas, what God calls the people to do, o que Deus chama as pessoas para fazerem, everybody gets hurt and the mission of God is hindered. todos são feridos e a missão de Deus é impedida também. Which leads to the next thing is to give away non-ministry tasks. O que nos leva ao ponto seguinte, nós temos que distribuir tarefas para a igreja que não sejam necessariamente ministeriais. There are certain things you should be doing because God has called you to do it. Há coisas que você deve fazer porque você foi chamado a fazer como líder. But the more people engaged in God's ministry, the stronger the church. The more people engaged in God's ministry, the stronger the church. Mas quanto mais pessoas se engajarem no ministério, mais forte será a igreja. 1 Peter 4:10 puts it this way. 1 Pedro 4:10 expressa isso da seguinte maneira: It says, as each one has received a gift, everyone should use it to serve others. Assim como cada um recebeu o dom, todos devem usá-lo em serviço para servir os outros. The next thing is to use time intentionally. A questão seguinte é aprendermos a usar o tempo de forma deliberada, de forma intencional. God calls us to be good stewards of his work and ministry. Deus nos chama para sermos mordomos, administradores fiéis daquilo que Ele coloca em nossas mãos. That leads us to the next thing is to spend more time on people stuff. A segunda a coisa seguinte, o ponto seguinte é aprender a gastar mais tempo com assuntos relacionados a pessoas. If you're a pastor or church leader, there's probably two groups of people you need to spend more time with. Se você é um pastor ou um líder de igreja, há pelo menos dois grupos de pessoas com os quais você deve gastar mais tempo. Group number one Primeiro- is leaders, O primeiro grupo são os próprios líderes da igreja and group number two is the lost. e o segundo grupo são os perdidos, não So salvos. I want you to spend more time with non-Christians, Então gostaria de ver você gastando mais tempo com não cristãos, so they might accuse you of what they accused Jesus of, spending too much time with sinners. de forma que todo mundo possa acusar vocês, assim como acusaram Jesus de gastar muito tempo com pecadores. But I probably need to encourage you to spend more time with your leaders, Mas eu também, muito possivelmente, teria que encorajá-lo para que você gastasse mais tempo também com seus líderes, so you might develop them and raise up new leaders. para que você possa desenvolver esses líderes e fazer nascer novos líderes. But what often happens is we get so busy with the other things Mas o que acontece é que normalmente nós ficamos tão ocupados com outras coisas that the leaders and the lost don't get paid attention to. que não damos a devida atenção, seja para os líderes, seja para os não salvos. And so part of that is the next thing is for you to communicate a clear and compelling vision E parte disso significa aprendermos a comunicar uma visão que seja clara e que seja empolgante, convidativa, so that people can see why God has called them to reach their community. para que as pessoas possam enxergar as razões pelas quais Deus as chamou para estarem em missão na comunidade. And lastly, E por último, and you know what it means when a guest speaker says lastly, don't you? e você sabe o que significa quando um palestrante diz e por último? Absolutely nothing. Não quer dizer absolutamente nada. Comeback leaders multiply themselves. Por último, os líderes da revitalização se multiplicam. In 2 Timothy 2:2 it says, "These things you've heard from me entrust to others who will teach others." Em 2 Timóteo 2:2, Paulo diz: essas coisas que ouviste de mim, confia a outros que ensinarão a outros. You say, "Ed, if I do all these things, will we reach our community?"
Agora você dirá, mas Ed, se eu fizer tudo isso que você está falando, nós vamos alcançar a nossa comunidade? Well, no, it's not just these things. Bem, não é só isso que eu falei. There's so much more that we need to consider. Existe muito mais que nós precisamos considerar. The clear preaching of the Word of God, the raising up of disciples. A pregação clara da palavra de Deus, a formação de discípulos. So whenever I teach on church revitalization, people say, well, what about this, this, and this? E toda vez que eu falo de revitalização de igrejas, as pessoas falam, mas e esse assunto? I'm focusing on a narrow slice of the pie. Mas eu estou, na verdade, me focando numa fatia bastante estreita de toda a necessidade. Brings the areas that we've seen churches struggle. Mas com isso eu estou, na verdade, chamando a atenção para você de áreas em que nós temos visto igrejas lutarem terrivelmente. So my prayer is that your church might experience this vitality. Então a minha oração é que a sua igreja possa experimentar essa revitalização. When we come back for the next session, we will talk more about how it is to live on mission. Quando nós voltarmos para a segunda palestra, eu vou falar um pouco mais sobre o que significa viver em missão. And then in the final session about how it can multiply into other churches. E lá na terceira palestra nós vamos falar sobre como que nós podemos multiplicar a missão de tal forma que novas igrejas sejam plantadas. Thank you for the chance to share with you this morning. Muito obrigado pela oportunidade de compartilhar com você nessa manhã.